Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa do Resgate Feminino. Meu nome é Caroline de Gasperi, eu estou aqui com a minha amiga Jade. Tudo bem, Jade? Tudo bem, Carol, e você? Muito obrigada mais uma vez por participar desse programa. É uma honra estar aqui e também estamos aqui com a Kati. Tudo bem, Kati? Olá, meninas, tudo bem? Tudo. Que bom, mais um programa do Resgate Feminino. É uma alegria estar aqui com vocês de novo. Sim, a alegria é toda nossa, com certeza. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, muito delicado e também muito debatido: o aborto. É um assunto muito delicado e muito debatido em vários ambientes. Mas muitas vezes se deixa passar uma pergunta fundamental, que é: será que as pessoas sabem realmente o que é o aborto? Como ele é feito? Que procedimento é utilizado? E como é que ele pode impactar a vida das pessoas envolvidas? Hoje em dia, a gente é sempre convidado a opinar sobre todos os assuntos, sobre vários assuntos, né? Todas as pessoas têm uma opinião sobre os mais diversos assuntos. Mas se, de fato, a gente não conhecer os detalhes desse assunto, a gente não vai conseguir ter uma opinião consciente sobre isso. E essa é uma questão muito delicada. Então, é por isso que hoje a gente quer trazer para vocês, logo no início agora do programa, um vídeo que trata sobre isso, sobre essa questão do aborto. Mostra algumas mulheres que são abordadas na rua e que elas têm uma opinião no início do vídeo favorável ao aborto, mas depois elas são convidadas a saber de mais detalhes de como o aborto é feito. E daí é interessante ver não a opinião anterior delas, mas a reação que elas têm depois de se darem conta dessa realidade. Então, é por isso que a gente convida vocês para ver esse vídeo, assim, sem tirar nenhuma conclusão, mas de mente aberta. Vamos assistir ao vídeo, então? Produção, por favor. Contra ou a favor o aborto? Você é contra ou a favor? A senhora é contra ou a favor o aborto? A favor. A favor? Sou a favor. A favor, dependendo da situação. Eu votaria a favor. Se fosse para escolher um tipo de aborto para legalizar, qual método você escolheria? Qual procedimento você escolheria? Você sabe quais são? Não. Não lembro agora. Dilatação e evacuação, parto parcial, nasce o bebê pélvico e fura a cabeça antes de nascer inteiro. Misoprostrol, que você impede essa membrana do bebê de receber alimento, então ele definha sem alimento. Envenenamento salino, cloreto de potássio, que vai queimar o bebê no coração. Ou sucção, quando você despedaça o bebê. Ai, não consigo. Eu acho que nenhum. Ai, tão doído. Ai, eu mudo totalmente. É porque eu nunca tinha visto, né? Ai, nossa, eu fiquei mal quando eu vi. Eu só tinha visto assim. Porque cada um faz o seu. Agora, tipo assim, vendo essas imagens, pegou num ponto bem, assim, deu um choque de realidade. Mostrando isso nenhuma. Eu tô fora. Eu acho que não sou a favor, não. Aí eu não votava no plebiscito. Não. Difícil. Difícil e doído. Vem comigo nesse movimento pela vida e eu conto com vocês para divulgar esse vídeo, para acompanhar meu trabalho aqui e para ajudar uma causa social pró vida aí na sua cidade. Ofereça ajuda e vamos juntos contra a cultura da morte. Então, a primeira vez que eu vi esse vídeo me impactou bastante. Em primeiro lugar, porque todas as mulheres, né, pelo menos que aparecem no vídeo, que foram abordadas na rua, todas se posicionaram favoráveis ao aborto. Mas é nitidamente que elas sequer sabiam como era feito. E depois todas elas, uma outra coisa que me chocou, né, me deixou chocada de certa forma, é que todas elas mudaram de opinião. Então, essa é uma realidade que a gente tem que lidar hoje em dia. Né? Quantas pessoas que também opinam de forma, assim, sem ter essa consciência do que realmente é o aborto, de como é feito o procedimento e de como ele pode impactar a vida, né? No caso, a vida do bebezinho, que é terminada ali naquele momento, mas a vida da mãe, que vai ter que passar o resto da vida dela depois, tendo que lidar com essa situação de que aconteceu um aborto dentro dela, de que ela foi a responsável pela morte direta de um filho, de uma possível vida.
e também do pai, dos familiares, enfim, né? Cada situação é uma, mas é um assunto muito delicado. E eu queria questionar, né, eu sei que é um assunto bem delicado, de novo, profundo, né? Mas tem muitas coisas que a gente pode trazer para análise, e eu acho muito importante isso. Né? Questionar, Jade e Kate, né? Mas vou começar com a Jade agora, que está aqui do meu lado. Tu conhece, conhece pessoas assim que tu sabe que tem uma opinião? A gente está falando aqui sobre o aborto, mas é óbvio que isso a gente pode estender para vários outros assuntos, né? Mas vamos se deter ao aborto. Tu conhece mulheres que opinam sem saber e que, se soubessem também de fato como é feito, mudariam de opinião? Eu não tenho dúvida. Primeiro que é bem interessante como até a gente aqui usa essa palavra aborto, né? O que é o aborto, né? Por que aborto? Essa palavra, ela tende a levar o ser humano a não ir de encontro com a realidade do que essa palavra significa. Então, isso daí é mais uma forma de manipulação, obrigada, essa palavra que me fugiu. Essa é mais uma forma de manipulação social, que é pela linguagem. Então, em vez da gente chamar esse procedimento de homicídio neonatal, a gente chama ele de aborto. Então, a gente coloca tudo dentro de uma caixa, que é o aborto espontâneo, né? E o aborto seletivo. É como se essas duas coisas fossem iguais. Só que, a partir do momento que a gente tem um aborto espontâneo, é uma mãe que está perdendo o seu filho. Que o seu filho, que está dentro dela, que é amado, que é querido, que é desejado, ela está perdendo. Isso é uma dor gigantesca que uma mulher passa, né? É perder um filho. Isso é uma das maiores dores, se não a maior dor que uma mulher pode passar. Aí agora a gente usa esse mesmo nome para falar de uma mãe que assassina o seu filho, né? Então, quando a gente coloca essas duas coisas no mesmo prato, no mesmo nível, o que a gente está fazendo? A gente está falando que essas duas coisas são equivalentes, quando não são. Então, primeiro, a gente tem que parar de usar essa palavra aborto. Essa palavra aborto não significa nada para o que realmente é, para o que esse ato é. Esse ato é infanticídio, podemos chamar assim, podemos chamar de homicídio neonatal. Por quê? Estamos matando, espero que o YouTube não retire esse vídeo do ar, mas é isso que a gente está fazendo, é um assassinato de bebês dentro do ventre materno, certo? E é exatamente isso o que essa mulher tentou fazer nesse vídeo, nesse Reels. Ela tentou trazer a imagem real para esse nome que não significa nada, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, Carol, eu acho que a maioria das mulheres da sociedade hoje, e isso aqui vai para qualquer ser humano na nossa sociedade hoje, eu vou falar todos, né, como no exagero colérico aqui, claro que existem exceções, mas eu acho que essa exceção hoje é o mínimo. As pessoas tendem a querer saber de tudo, ter opinião sobre tudo. E isso inclui sobre o aborto, uma coisa que elas não têm noção do que é. Então vamos lá, o homicídio neonatal é um assassinato de um bebê dentro do ventre da mãe. Esse processo que hoje foi, como é que posso dizer? Ele foi, é um processo que ele foi, como é que eu posso falar? Quando a gente tem um passo a passo, né? Foi sendo construído, foi sendo... Ele hoje está organizado de uma forma médica, que os médicos já têm modos de fazer esse procedimento. Sim, foi colocado em procedimento, né? Então tem um protocolo. Isso, tem um protocolo para ser feito isso. Então, nesse protocolo, os médicos fazem esse procedimento como se fosse uma cirurgia. E a escolha desse procedimento vai ser feita a partir da saúde da mãe, a partir do tempo gestacional
né? Então, cada tempo gestacional vai ter um procedimento mais viável, né? Mais saudável para aquela mãe, ou seja lá o que eles querem dizer com isso. Então, eu estou falando isso, né, com um lugar de fala, né? Sou enfermeira, trabalho na área da saúde. Isso, eu disse, não, tu tem, né, direito de fala então, assim, sobre o assunto. Eles tratam isso como se fosse, aí mais ainda, né, quando a gente está falando dessa manipulação da linguagem, usamos as palavras direito de escolha, né, saúde feminina, enfim, a gente adiciona essa palavra aborto, que não significa o que realmente é, a várias outras palavras para dar esse ar de coisas maravilhosas. Olha, desculpa te cortar. Não, por favor, estou falando demais, é porque... Não, mas tá ótimo, porque é exatamente isso que eu queria puxar de vocês, né? E a gente fala, não tem como não falar sobre esse tema com esse espírito de indignação, porque é isso, é um absurdo querer comparar, como tu mesma falou, usar a palavra aborto, que é usada para aborto espontâneo, quando uma mulher que está desejando o filho e do nada por alguma complicação, ela tem uma perda gestacional, um aborto espontâneo, com o ato que uma mulher, por livre e espontânea vontade, é claro que aqui eu entendo perfeitamente, eu consigo me colocar perfeitamente no lugar de uma mulher nas mais variáveis situações que a gente possa imaginar da vida. A gente pode falar sobre isso também, com certeza. Né? Então, eu acho que é válido comentar sobre isso, desculpa. Exatamente. Né, essa dor de... Ela existe, ela é real. Mas vamos ponto a ponto. Vamos começar por essa parte... As palavras, né, mais óbvia na sociedade de hoje. E depois a gente fala sobre isso. Isso aí, então tá. Então, voltando às palavras que são usadas para tentar, assim, de certa forma, eu acho que essa é a melhor palavra, manipular o pensamento social, né, geral, assim, da sociedade em relação a esse tema. Aborto, feto. O que é o feto? Né? O feto é o bebê que está dentro da barriga da mamãe. Então, eles usam feto para tirar, né, para desvincular, porque quando a gente fala bebê, né, olha, o feto tá com batimento, né, o feto tá sem batimento cardíaco. Então, é diferente de dizer o bebê, a criança. Mas o que é? O que é o feto? É o bebezinho pequenininho, que a gente não está enxergando, que está dentro, mas a gente só não está enxergando. Ele existe, ele está aqui dentro, eu tenho um aqui dentro. Ainda não sei se é menino, se é menina, mas ele está aqui dentro, né? Eu sinto ele, inclusive, se mexer, só que eu não vejo. Então, muitas vezes, durante o dia, eu esqueço que eu estou grávida porque eu não enxergo. Então, é diferente, mas ele não é apenas um feto, uma coisa. Outra coisa que eles usam, como é que é? É produto uterino. Né? Então, tem um procedimento lá que eles chamam, que é a interrupção gestacional. Né? Para falar o quê? A interrupção o quê? Da vida do feto, do bebê que está aqui dentro. Mas é interrupção, entende? Então, essas palavras que eles vão, desculpa, acabei me dispersando aqui, mas as palavras que eles vão usando nesse sentido para desvincular do verdadeiro sentido da palavra, que a gente, para não usar o quê? Para não usar o assassinato, né? Se é que eu também não sei, a gente vai descobrir isso, se vai ter algum problema usando aqui no vídeo esse tipo de palavra ou não, né, aqui no YouTube. Esse aqui é complicado, mas o certo seria usar essa palavra, né, ao invés de aborto, ao invés de interrupção, que são as palavras que eles usam nos debates, para fazer esse desvinculamento, né, até para não criar tanta emoção ali nos debates. Kati, entra com a gente agora no debate. Kati, tu também concorda com toda essa realidade? O que tu acha dessa situação das pessoas que hoje em dia parece, né, todo mundo precisa ter uma opinião, todo mundo é chamado a opinar, dar a sua opinião, o que tu acha sobre esse assunto, o que tu acha a mulher tem que ter direito né, sobre o seu corpo, como eles falam, né? Ela tem que ter esse direito de liberdade sexual.
e poder decidir assassinar, né, terminar, vamos usar essa palavra, dar término à vida do próprio bebê? O que tu acha? Essas pessoas que falam dessa forma, elas têm noção da realidade de como é feito o aborto e qual é o efeito que vai ter sobre isso? Ou elas ficam nessa divagação, assim, de ideias? O que tu acha, Kade? Eu acho que hoje a gente usa palavras bonitas que tem um significado nefasto, para falar a verdade. Para mim, qualquer palavra que não seja assassinato de bebês, eu espero, Jade, também que o YouTube não deixe cair essa live por causa disso, para mim é sofismo. Né? Mas eu quero chamar atenção para uma outra coisa aqui na minha fala, que é o impacto dessa situação, para o corpo da mulher e para o emocional da mulher. Tá? Porque muitas vezes, então, aquela pessoa, se ela está passando por alguma coisa difícil, por um momento da vida que ela não esperava, né? Aquele bebê, e ele veio inesperado, enfim, né? Como a Jade falou, a gente vai falar depois dessa parte, mas ela ainda piora a situação com um aborto. Por que eu falo isso? Porque o corpo da mulher, ele não foi feito para ser um túmulo onde mata o filho. O corpo da mulher foi feito para gerar vida, para ser vida, né? Para gerar e nutrir a vida, e não para matá-la. Então, não é só algo filosófico e abstrato. Isso é real. O corpo da mulher, ele sofre esse impacto quando acontece um aborto. E isso prova, né? Isso, claro, se prova quanto muitas mulheres que praticaram um aborto, morrem junto com a criança. O corpo da mulher, ele sente essa consequência e o emocional dela também. Às vezes, tem relatos de mulheres que abortaram e nunca conseguiram se desvincular desse sentimento que elas nem sabem nomear, às vezes. Tá? Mas tem vários estudos que aquela ação teve uma consequência tão forte, tão impactante naquela consciência que ela nunca mais esquece. Então, quer dizer, além, né, dessa nomenclatura, disso tudo que a gente falou antes, tem esse impacto também cultural, um impacto social, dentro do corpo da mulher, um impacto no corpo da mulher físico e também no seu emocional. Né, Jade? Então, Kate, eu tô falando muito devagar aqui, né? Porque tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque esse assunto, ele é delicado, né? Ele é delicado porque a gente não está falando de uma coisa que ocorre apenas hoje, tá? Por mais que a gente, tudo bem que o homicídio neonatal, o número dele cresceu, né, absurdamente. Ele foi criada essa engenharia social para a sociedade acreditar que isso é uma coisa boa, que isso é uma coisa normal, mas mulheres... De novo, eu espero que o YouTube não corte esse programa. Vamos usar interrupção, ou né, então, porque, tá vendo? Interrompem, ou o negócio propositalmente. O negócio é tão profundo que nem num programa a gente pode usar essas palavras. A gente tem que usar as palavras que eles colocam como apropriadas. Sim. Então, assim, é tão Mas eu acho que nosso público vai entender. Né? Pois é, espero que vocês entendam. Essa não é a palavra que eu queria estar usando. Mas, enfim, as mulheres terminando os seus bebês, sejam dentro do ventre ou fora, isso é algo histórico, tá? Existe
um lado da mulher que, se ela não está bem com o seu corpo, bem consigo, né? Ela sente essa maternidade como uma prisão. Então ela acha que cometer esse ato é a solução para salvá-la, para libertá-la. Só que é exatamente isso que o mal quer. Que você solucione um mal com outro mal. Só que o que acontece? A sua alma vai ficar apenas mais aprisionada quando você comete um ato desse. Então, é uma coisa que, se você não está afundado na maldade, se você não está num lugar que não tem mais volta, isso daí vai te afetar para o resto da sua vida. É uma pergunta também, né, que a gente tem que se fazer, é o que essa cultura do aborto fala sobre a visão de mulher na sociedade, né? Porque é como tu disse, assim, a mulher tá passando por alguma coisa, ou ela não desejou aquela gravidez, então ela acha que tem o direito de matar o seu filho. O que isso revela sobre a visão de mulher dessa sociedade, né? Que diz que pode acontecer, que até bate palmas quando acontece uma coisa assim, né? Então, faz de tudo, incentiva que se aborte, né? E bate palmas para aquela mãe, né? Desculpa chamar de mãe, mas não deveria. Agora, eu entendo também que existem meninas que são arrastadas para isso sem ter toda essa consciência, mulheres que são arrastadas para isso porque a vizinha fez, porque a amiga fez, porque a fulana tal, deu tudo certo, se livrou de um problema, então enxergam isso como um problema, elas não conseguem ter uma consciência profunda do que acontece realmente e acaba que nunca mais se livra daquilo no subconsciente dela, né? Naquela consciência ou subconsciência, enfim, né? Psicologicamente falando, ela nunca mais vai se livrar daquela sensação, daquele sentimento, daquele peso que é emocionalmente esse problema. Então acaba piorando. Então, na busca de uma solução, né, encontrando isso como solução, ela acaba piorando o problema. E sem falar, né, nós que somos cristãos, sem falar do peso espiritual. Não, exatamente isso, Kátia. E assim, é isso, aqui a gente está comentando, né, sobre esse tema que é tão delicado, mas como eu estava falando antes, eu consigo me colocar perfeitamente no lugar de uma mulher nas mais variáveis situações, sei lá, tá grávida, estava casada, tá grávida, o homem pirou na batatinha, começou a trair, sabe, simplesmente largou ela e ela sem chão, entendeu? Então eu consigo me colocar nas piores situações de estupro, de violência. Então a gente consegue entender os motivos que podem levar uma mulher a ter como uma opção o aborto. Eu consigo perfeitamente me colocar no lugar de uma mulher assim. Só que o que eu quero trazer aqui para vocês é a hipocrisia de quem defende o aborto como um direito e uma liberdade de escolha da mulher sobre o seu próprio corpo. Se essa pessoa que defende isso como direito e liberdade dela, ela realmente está preocupada com o bem-estar dessa mulher? E eu te digo, eu já dou a resposta depois, eu quero ouvir vocês, mas eu já dou a resposta, é óbvio que não, porque essas pessoas que defendem o aborto como ideologia, como direito da mulher, são as primeiras pessoas a justamente propagarem todo um contexto, uma realidade que leva as meninas, muitas vezes, né, que são as que estão mais ali vulneráveis, mas as mulheres a estar numa situação assim,
Por quê? Promiscuidade. Então, essas pessoas são as primeiras a irem nas escolas e defender a educação sexual, a incentivar, não, porque as crianças de 11 anos, que deveriam estar brincando de boneca e jogando futebol, os meninos, enfim, as meninas, deveriam estar brincando, eles são os primeiros a defender que eles, por que não? Se tem vontade sexual, por que não se ter prazer com o próprio corpo, para não usar uma palavra feia aqui, que eu também não sei, a gente não sabe ainda quais são as consequências da plataforma. Então, a gente tem que cuidar com isso também. Eu espero que você que esteja em casa nos entenda. Então, né, vocês entendem o que eu quero trazer aqui? Essa hipocrisia, porque essas pessoas que defendem o aborto como uma liberdade de escolha da mulher, como um direito dela que em situações específicas ela possa usar, são as primeiras pessoas a incentivar promiscuidade, são a sexualização, prostituição, as drogas. Vocês entendem? Entende o que eu estou falando, Kátia? Tu não concorda comigo? Essas pessoas são as primeiras, Jade. Eu estou errada? Já percebeu a dissociação de sexo com filho? Então, tu pode aproveitar a vida, faz o que tu quiser, né? A vida é para se aproveitar mesmo, né? Vida louca, que nem dizem. E se acontecer alguma coisa, é só ir lá e tirar. Né? Parece que é uma consequência ruim. A pior coisa que pode acontecer é de uma relação sexual sair um filho. Mas a humanidade inteira lidou com isso até agora. Né? O sexo traz crianças. O sexo dá a vida. Né? Entre um homem e uma mulher que se encontram sexualmente, é gerada a vida. Agora, claro, tudo bem, fora uma violência como um ato sexual forçado, eu diria assim, que uma mulher que vai, né, tem uma relação sexual querendo com um homem, né, uma relação sexual normal, e engravida por acaso, né, e ela acha que, sei lá, o universo foi contra ela, que engravidou do nada, né? Por que fazem, então, sabe? Se não tivesse se encontrado, não teria gerado a vida. Então, existe na sociedade hoje uma dissociação, a ideia de que sexo e filhos não andam juntos, que tu pode decidir quando vai ter filho, da hora que quiser, quando, na verdade, quando a gente tem uma relação sexual com um homem, de um homem com uma mulher, é muito natural que se gere vida aí. Não acha, Jade? Sim. E esse ponto que você tocou é muito importante, porque existem duas coisas aí que são extremamente complicadas de falar, que parecem ser fáceis de serem entendidas, mas elas não são. É a dissociação, a quebra entre o que a mulher é e o que a mulher se tornou. A partir do momento que a gente tem um anticoncepcional, a gente quebrou o que na mulher faz dela a mulher, a essência da mulher, né? O que a gente tanto fala, o que tanto se escuta aí nas redes sociais e tudo mais, a essência da mulher, né? Não estou falando que uma mulher que não consegue ter filhos, uma mulher que é infértil, ela não é uma mulher, mas existe uma coisa, um algo dentro dela que se chama maternidade, que não necessariamente é o gerar o filho, mas é essa inclinação ao cuidar do outro, ao amar o outro, ao se entregar pelo outro. E a maternidade, a gestação, é o ápice disso, né? Toda mulher que já engravidou sabe, o corpo, ele tira os nutrientes da mulher para dar para o filho. Né? Por isso que a mulher tem que tomar vitaminas e tudo mais. Se o corpo faz isso, o resto também faz. E o que eu estou falando do resto? A alma, o espírito. Se você acredita nisso ou não, não importa, isso existe.
entendeu? Então, o corpo é apenas um reflexo das outras duas coisas. Então, a nossa alma, o nosso espírito também está se entregando àquele ser. A partir do momento que a gente toma um anticoncepcional e a gente quebra esse ciclo, a gente está quebrando essa conexão com essa essência. E a gente está destruindo o nosso corpo. Esse é um ponto. O outro ponto é reconhecer o valor da vida. A gente não sabe o valor da vida mais. E eu não sei nem se eu posso te dizer se eu reconheço o valor da vida como o valor realmente ele tem. Eu nem sei se eu posso dizer isso. Imagina uma pessoa que acha que a interrupção da gestação, a interrupção de uma vida de um neném, se ela reconhece, ela não reconhece. Então, a gente tem que começar a voltar a entender o que é uma vida, o que é ter a vida. Então, a partir do momento que a gente começa a entender esse valor da vida, a gente vai começar a entender o que é viver por ela, viver por um outro ser humano. Eu estou olhando aqui para o Biel, a coisa mais fofa do mundo. Viver pela nossa vida e fazer com que esse ser humano cresça um bom ser humano, né? E aí a gente estava até falando aqui sobre a questão de fazer coisas por essa vida que vai ser melhor para desenvolver esse ser humano no seu ápice, no tudo que ele pode ser. Que uma dessas coisas, por exemplo, é o homeschooling. Uma pessoa que fala contra, fala a favor do aborto, ela fala contra o quê, por exemplo? O homeschooling. Né? 99,9% dessas pessoas. Então, o que ele está querendo? Uma educação mais conservadora contra também, uma educação né? mais que conservadora. Vai dizer que está colocando numa bolha. Ó, Então, né, eu sou contra o aborto. Meu filhinho está aqui, né? Ele está aqui participando com a gente. E é uma benção tê-lo, né? Eu tenho certeza que vocês vão concordar com isso. O que eu quero trazer, eu estava lembrando agora, né, já na minha época, eu tenho certeza que é a mesma época de vocês, de escola. Na escola eles levaram, eu estava no início do ensino médio, assim, eu era pré-adolescente, adolescente. E eles levaram para passar para todas as, né, toda a turma, assim, várias turmas de todo o ensino médio, se eu não me engano, que faz algum tempo. Eles levaram aquele vídeo, é um filme, é documentário, O Grito Silencioso. Eu tenho até aqui o nome do médico, mas agora, se você colocar no YouTube, tenho certeza que você vai achar. Ele é muito famoso. O Grito Silencioso é um ex-médico abortista, então, que realizou diversos procedimentos e, num dado momento, ele se deu conta do que ele estava fazendo e ele, né, se converteu totalmente e começou a lutar pela causa pró-vida. E aí ele fez esse documentário, O Grito Silencioso. Então, na minha época de escola, passaram esse tipo de documentário para todas as turmas do ensino médio. Ou seja, né, isso é educação sexual de verdade. É tu conhecer de fato como é feito pelas mãos de quem fazia um aborto. Então, eu nunca, desde então, vendo aquele documentário que tá gravado na minha cabeça, na minha mente, algumas cenas que eu vi nesse documentário. Então, desde então, eu nunca tive como possibilidade na minha cabeça a realização de um aborto. Isso que tem que ser feito. A conscientização de verdade da realidade dos fatos. Assim as pessoas conseguem ter uma opinião consciente dos fatos, das situações. Isso foi feito também nessa mesma escola, e era escola pública, tá? Uma escola pública normal, assim, sempre estudei em escola pública. Então, passaram esse vídeo, esse documentário do aborto, desse ex-médico abortista, e passaram também um outro documentário que eu ainda me lembro, que é da Cristiane F., tenho certeza que muita gente vai lembrar, 13 anos, drogada e prostituta, uma coisa assim é o nome. É o relato também de uma adolescente que se envolveu com drogas e mostra
o que aconteceu com a vida dela. Então, esses foram os 2 documentários que passaram na minha época de escola, e nunca me deixaram chegar perto de drogas e da possibilidade de aborto na minha vida, porque aquilo me impactou de uma forma muito forte. Então, é isso que eu quero trazer. Antigamente, os professores tinham essa noção, né? Hoje, quando se fala em educação sexual, se fala só sobre métodos contraceptivos, né? Sobre, sei lá, sobre prazer, né? Como usar uma camisinha. Se incentiva. Existe exatamente, entende a diferença de tu trazer os 2 pontos, de tu mostrar o nosso ajudante. E é impossível. Mostrar a realidade para a pessoa conseguir pensar de verdade e tomar sua própria decisão. Isso é liberdade. Essa é a verdadeira liberdade, não é manipulação, né? Porque o que fazem hoje em dia é manipulação. Tu assistir um documentário assim, ou tu saber o que é feito com o bebê, é impossível tu ter consciência daquilo que é a realidade, como tu disse, a realidade dos fatos, como que é feito um aborto, né? A maioria de nós não sabe. É bonito ali falar de aborto, né? A pessoa que está sofrendo, então se liberta do problema, mas como que é feito mesmo? Eu tenho certeza que quando nós mulheres, né, nós mulheres que temos boa intenção, nós enxergamos como é feito o aborto, a gente muda de opinião. Se a gente é a favor, a gente muda de opinião, como mostra o vídeo. Senhoras ali dizendo, não, eu sou a favor do aborto, cada um decide o que quer fazer da vida, cada um sabe onde aperta, né, o sapato. Mas a partir do momento que tu enxerga, que tu consegue ver, né, como é realizado um procedimento assim, aí vai para a consciência, né? Aí a gente tem aquela visão, né? Abre a mente da gente. Poxa, é uma pessoa, é uma vida. Já é uma pessoa, já é uma vida. Não pensem vocês que porque é um feto, é chamado de feto, não é uma pessoa. É uma pessoa já formada, não é um monte de células. Eu tive 2 abortos espontâneos e o primeiro foi uma gravidez ectópica, não consegui ver nada, né? Mas o segundo, eu tive que esperar nascer em casa, né? Eu tive o aborto foi espontâneo, ele tinha morrido, então a gente esperou porque ele era muito pequenininho, 8 semanas, e o corpo expeliu. Eu tive um parto para eliminar aquele filho. Eu consegui pegar ele na minha mão, 8 semanas, eu vi ele na minha mão. Ele tinha 2 olhinhos, dava para mim ver os pezinhos. Eu não esqueço nunca dessa imagem. 8 semanas, tinha olhinhos, mãozinhas, pezinhos. Eu coloquei numa urna de anel, sabe aquela, eu chamo de urna, mas é aquela embalagenzinha de anel, coloquei o corpinho dele aí, e nós conseguimos enterrar ele no jardim. Então, para nós foi uma tristeza muito profunda, a gente não sabia se era menino, se era menina, nenhum dos 2 que eu perdi, a gente soube, porque eles realmente eram muito pequenos. Mas o nosso coração, né, foi assim dilacerado, porque a gente sabe que é um filho nosso, como esses que hoje estão aqui, né? Eu tenho a Sara vai fazer 18 anos, tenho o José de 2, e entre eles tem uma escadinha. Então é um filho como eles, que está na eternidade agora. E só quem vive uma experiência assim, né, de pegar na mão, de ver ou enxergar, como esse documentário traz, né, como que é feito, como que eles fazem com aquele bebê, como é que aquele bebê é arrancado do ventre, é que consegue ser contra, né, se colocar contra, porque é impossível a gente ver uma coisa assim, um dilaceramento desses, e ficar tudo bem, achar que isso é normal, que é bonito. Sabe que eu acabei de lembrar agora de um outro vídeo também de Instagram que eu vi,
que era uma produção com certeza, né, mostrava um casal, uma mulher chorando, ligando para o homem, ele meio que viralizou. Eu vi isso também. Então, a mulher chorando liga para o homem, para o companheiro dela, e começa a dizer o que a gente fez, né? O que a gente fez? Ela diz. Tem uma criança tomei os 2 comprimidos e tem um bebê. Eu estou vendo um bebê no vaso. E ela se choca com isso. E olha, uma coisa interessante, tu vê, isso foi um vídeo, obviamente, feito, né, editado. Mas esse é um dado interessante. Tem relatos, né, que antes de fazer o procedimento, as mulheres não falam para elas exatamente o que vai acontecer. Eu já vi relatos de outras mulheres também que disseram assim que a dor que elas sentiram, o sangue, né? Então, por quê? Porque dependendo da idade gestacional, sim, se passa por praticamente um trabalho de parto. Então, elas não explicam as clínicas de aborto, as mulheres vão lá, elas dizem que querem fazer, eles dão, ó, esse é o protocolo, então tu vai para casa, tu vai tomar essa pílula, depois tu toma essa aqui e tu vai esperar. Praticamente é isso que eles falam. Então, a mulher se vê ali, muitas das vezes, a maioria, eu imagino uma mulher que toma esse tipo de decisão, ela tá sozinha, ela não tem mãe para apoiar, ela não tem pai, muitas vezes ela não tem um companheiro para ligar, como essa mulher, né, desse vídeo editado do Instagram. Geralmente é uma mulher que toma uma decisão assim, ela se sente sozinha, ela não tem com quem contar. Então pensa a situação dessa mulher, ela pensa o quê? Vou lá, vou tomar uma pílula, vai sair, vai expelir o conteúdo uterino que está no meu útero, que é como eles falam, e aí, de repente, ela passa por um processo de parto, sozinha, sangramento, dores, sem saber o que está acontecendo, e de repente ela espelha um bebê, e ela vê um bebê lá. Né? Então, muitas vezes isso não é falado. Então, pensa, é por isso que eu falo, essas pessoas que defendem isso e que fazem essa prática do aborto, eles não estão preocupados com a mulher, com essa mulher nessa situação, eles não estão preocupados. É muito delicado isso. Eu estava tentando pesquisar dados para trazer aqui para vocês no programa, e eu gosto muito de trabalhar com dados, só que, inclusive, até passei raiva com o ChatGPT, porque toda vez que eu pedia para ele dava aquela explicação, né? Porque esse procedimento geralmente é realizado no hospital com toda a segurança, porque, né, não sei o quê. Aí teve uma hora que eu disse para ele, olha, eu só quero dados objetivos, né? Eu estou querendo dados objetivos, não quero explicação. Chega de explicação, só me traz dados objetivos. Só que ele não conseguia me trazer. Então, por quê? Porque é muito difícil, e é óbvio, os dados que se tem, eles são os dados que são registrados. Mas nós sabemos que muitos, em se tratando de saúde, né, então essas questões de aborto também, muitos dados não são computados. Então, não tem como a gente ter um dado fidedigno à realidade. Os dados que eu achei, né, eu lembro assim mais ou menos de cabeça, foi que em 2021 os Estados Unidos reportaram em torno de 920, 900 e tantos mil casos de aborto no ano, né? Só que daí dizia, isso são o que foram reportados, mas estados como a Califórnia, que é super liberal, tinha outro, era Maryland e New Jersey, se eu não me engano, que esses estados não tinham reportado dados. Então, assim, sabe, é um número pensando, tu vai pensar 920 mil abortos num ano, já é bastante coisa, mas 3 estados e um muito liberal, então, assim, sabe, a gente fica sem ter noção do quanto é praticado de aborto. Eu trouxe dados dos Estados Unidos porque no Brasil também, eles não têm, assim, os dados que eu achei, por exemplo, não dizia nem o ano certo, eu teria que fazer uma investigação muito mais profunda de ver, né, no site da questão de saúde, do Departamento de Saúde, eu teria que fazer uma investigação bem séria sobre isso, eu não tinha muito tempo. Mas o que eu consegui de dados foi que né, ele nem deu o ano, mas que tinha uma porcentagem ali de 8, alguma coisa de abortos para cada 1.000 nascimentos vivos no Brasil. Mas que teve um registro, não, isso foi nos Estados Unidos, que tinha um registro
ou era no Brasil, agora até estou confundindo os dados, tipo de 1 milhão de casos do pós-aborto, assim, de complicações pós-aborto tinham sido registrados, se eu não me engano foi no Brasil. Então, são dados assim que a gente nem tem como trabalhar direito. Então, sempre quando falam de dados, são feitos tantos abortos. Acontece que no Brasil tem muita coisa clandestina ainda. Isso, mas a própria questão, assim, eu também tentei levantar um dado, quantas, a percentagem de mulheres, percentual de mulheres que têm problema de depressão ou que se arrependem depois de terem feito um aborto. Não tem como... Não se tem dados fidedignos em relação a isso, então a gente não tem como trabalhar com isso, infelizmente, a gente só tem como imaginar, né, e os relatos que vão surgindo, a gente tem como imaginar mais ou menos uma realidade. No final das contas, é o seguinte, é bom olhar para esses dados, né, se você fizer uma pesquisa sincera, você vai ver que após o surgimento do anticoncepcional, que foi criado, entre várias aspas, para até diminuir as incidências, né, desse ato, só que após o anticoncepcional, as incidências desse ato só cresceram exponencialmente. E aí isso relaciona com o que eu falei antes. A partir do momento que a mulher toma um anticoncepcional, ela se desvincula, ela quebra essa conexão que ela tem com ela mesma, então ela começa a achar que fazer essas coisas, que se entregar o seu corpo para um homem desconhecido, tudo isso não vale de nada, né, porque ela não entende o valor de si mesma, ela não entende o valor da maternidade. Só que, além disso, eu queria tocar num ponto, a gente já está terminando, mas a gente precisa tocar nesse ponto, que é a questão de... Hoje, a grande maioria das mulheres, elas não entendem mais o valor da maternidade, certo? Porque a gente foi ensinada desde pequena, por gerações, na verdade, que a maternidade, ela é uma prisão, que ela nos impede de viver a vida que nós merecemos, né? E, num sentido de, quando a gente se torna mãe, a gente não pode fazer certas coisas, isso é fato. Outra coisa, a maternidade, ela é difícil, ela não é fácil, e ninguém... se uma mãe falar, a maternidade é super fácil, né, é um mar de rosas, tá mentindo, ou ela tem 300 milhões de ajudas ao redor dela. A maternidade, ela é difícil, só que, eu vou dizer tudo, pode ter exceções, mas tudo que vale a pena nessa vida é difícil. O casamento, ele é difícil, né? A maternidade, ela é difícil. Muitas vezes, para você conseguir aquele trabalho, aquela profissão que você quer, você tem que se esforçar, vai ser difícil, você vai se estressar, você vai passar por um momento difícil. Então, assim, tudo que vale a pena nessa vida é difícil. Ter uma vida espiritual é difícil, né? Quem é católico sabe disso. A gente tem os nossos altos e baixos. Mas é triste como as mulheres, elas não entendem, não olham para a maternidade mais como, apesar de difícil, é uma coisa que nos preenche, que vale a pena, porque é verdade também. Então, eu estava vendo um Reels de uma mulher que ela é feminista, ela é a favor do aborto, blá, 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 contra a maternidade, enfim, tudo isso, né? Aliás, não sei nem se ela é contra a maternidade, mas tem todo esse discurso. E ela estava revoltada e certíssima com como é que fala? Coisas políticas que os políticos estavam fazendo, a minha cabeça agora não está funcionando direito, mas que eles iam dar dinheiro, estavam planejando em dar dinheiro para as mulheres que tinham tantos filhos, aí ia dar mais dinheiro, sabe? Uhum. E ela chegou e falou assim, cara, não, isso aí, você vai me dar dinheiro, esse dinheiro não vale de nada. Entendeu? Porque eu vou ter um filho, você me dá, sei lá, 3 mil reais, 3 mil dólares que seja, né? E do que isso vai facilitar na minha maternidade? Nada, não vai. E ela tá certa, não vai. Não é dinheiro que vai fazer uma mulher reconhecer o valor de uma vida. Então, se a gente quer falar de terminar uma vida de um neném, terminar uma vida neonatal, e como diminuir essas incidências, esses atos, não é simplesmente falando,
valorize a maternidade me preencheu. Isso também é bom para elas verem que existem mulheres que veem isso, mas é chegando para elas e acolhendo, porque essas mulheres, elas sofrem, elas não sabem por que elas estão sofrendo. Mas a partir do momento que ela nega a maternidade, eu não estou falando aqui em gerar um filho, em ficar grávida, não estou falando disso, a maternidade vai muito além do ficar grávida. Então, a partir do momento que ela nega a maternidade, esse ato maternal, esse ato de acolher, de servir, de cuidar, a partir do momento que ela nega isso, ela está se esvaziando como mulher. E ela vai sofrer. Essa mulher, ela vai sofrer. E ela está sofrendo. E é por isso que a gente vê tantas mulheres em remédios antidepressivos, ansiolíticos, sei lá, raspando a cabeça, entendeu? Falando coisas absurdas nas redes sociais. Por quê? Porque elas por dentro estão se desintegrando. Gritando. Perde identidade feminina. Sim. Com certeza. Então, como é que uma mulher vai se sentir completa, vai se ver completa, se por dentro ela tá vazia? E como chegar até essas mulheres? E como porque chegar? É uma outra situação. Como chegar até essas mulheres? Bom, eu espero que a gente vá descobrindo. Esse é o objetivo. Eu também entendo perfeitamente o que tu tá falando e eu concordo 100%, Jade, sabe? Não adianta a gente querer só falar do quanto eu sou feliz em ter os meus filhos, porque eu sou realmente, mas eu entendo que esse tipo de mulher não adianta, elas estão tão fechadas nesse sofrimento que elas às vezes nem conseguem perceber, mas no fundo elas percebem, mas elas não sabem da onde que vem. Então, como chegar até o coração dessa mulher e dizer para ela que ela tem sim outras possibilidades, que ela pode sim escolher diferente, e isso é a liberdade de escolha. Sim. Essa é a liberdade de escolha. Bom, para finalizar, a gente precisa finalizar. Para finalizar, que a gente precisa, eu quero trazer aqui para vocês, olha, um dado, tá? Hoje, no Brasil, o aborto, ele é crime. Existem três opções, três situações que o aborto não é aplicada a pena. Então, mas ele não deixa de ser crime, ele só não é condenado como crime, como pena nas possibilidades de gravidez resultante de estupro, risco de vida para a gestante e a anencefalia fetal. Essas três opções, então, se for praticado o aborto, não vai ser criminalizado. E ele acontece pelo SUS sem nenhum gasto para a parte. Claro, passa todo, né, isso teoricamente tem que passar por toda uma avaliação médica para ser detectado, né, esse tipo de situação. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é assim, não existe na lei um limite gestacional para a prática desses três tipos de aborto no Brasil. Então, hoje, ou seja, judicialmente, mesmo uma gestação mais tardia, se for nesse tipo de casos, pode ser que a pessoa consiga fazer. E é por isso que existe um projeto de lei de 2024, é um projeto de lei 1904, que quer equiparar qualquer espécie de aborto após 22 semanas a um crime de homicídio, né, no Brasil, e com pena de 6 a 20 anos. Esse é um projeto de lei para a gente acompanhar, tá? E ele está em regime de urgência, mas ao mesmo tempo, uma outra informação que eu acho interessante, que a gente precisa acompanhar esse tipo de coisa. Tem uma ação no Supremo Tribunal do Brasil, a DPF 442, que essa ADPF, ela busca despenalizar o aborto até 12 semanas. Ou seja, então, não tem decisão, não tem conclusão ainda, essa ação que está no Supremo,
e pretende que até 12 semanas qualquer pessoa, qualquer mulher que deseje realizar o aborto consiga realizar. Então são situações que a gente precisa acompanhar, precisa estar próximo disso, precisa fazer debates, precisa conversar com os nossos deputados, os nossos senadores, os influencers digitais. A gente precisa tocar cada vez mais nesse assunto, a gente precisa ficar ligado, porque é através daí que eles vão, né? É através de um regimento, de uma portaria, de um projeto de lei, eles vão tentando modificar esse cenário. Então tem esse projeto favorável que a partir de 22 semanas, né, quer evitar que não seja possível fazer em hipótese alguma, mas em contrapartida tem esse outro que a gente também precisa só queria apontar rapidinho, antes da gente terminar, que para vocês entenderem uma coisa, e quem leu o Maquiavel Pedagogo vai entender isso. Essas estratégias são estratégias que se chama pé na porta, tá? É a pé na porta, Alan? Se eu estiver errada, por favor, me corrijam. O que acontece? Eles começaram com o quê? Com coisas que as pessoas não vão negar, né? Quem não entende o valor de uma vida não vai achar errado uma mulher fazer um aborto porque ela foi estuprada. Não vai achar errado ela fazer se tiver risco de vida para a mãe, se o neném não tiver um cérebro, né? Então, quando ele inicia aí, é porque a maioria das pessoas vão aceitar, né? Isso aí é o mais fácil deles colocarem como aceitável. Tem um bebezinho aqui bem agitado. E aí, disso, qual é a próxima coisa? A próxima coisa é o seguinte: até 12 meses, até 12 semanas. Por quê? 12 semanas é o que nós chamamos de que é o risco maior de perda gestacional, né? Então, isso agora, até 12 semanas, as pessoas vão falar, poxa, tá, ok, porque 12 semanas, né, o feto, o neném tá pequenininho, né, então tudo é muito aceitável. Às vezes, eu já vi alguns projetos que falavam até 4 semanas, 4 ou 6 semanas, porque o feto, o neném, tá muito pequenininho, não tem um formato, né, muito específico ainda, então tudo isso é para chegar aonde, gente? Onde alguns países já estão, que é a interrupção, para não chamar de outra coisa, no full term. Como é que fala full term? No termo, até o final da gestação. Que é chegar ali, e eu já vi alguns projetos que falam o quê? Se o neném nasce com vida, se na hora que tirar aquele neném e o objetivo não era vida, eles têm a possibilidade de terminar ali. Então, assim, são projetos, não sei se foram aceitos, se não foram aceitos, mas são projetos, só que isso não está no Brasil ainda. Por quê? Porque se você me ouve falando um negócio desse, você acha um absurdo, né? Você acha um absurdo. Só que, quantos anos atrás, uma pessoa ouvindo que parar uma gestação às 12 semanas é um absurdo? E a pessoa se sentiria com raiva, né? Sentiria aquela raiva subindo quando a gente ouve um neném completamente formado, isso separado, né? Ali ser interrompido a vida. Imagina, gente, é isso que que eles estão trabalhando e que a gente está tentando mostrar para vocês. Sim, começou com o quê? É um neném sem vida, né, que não tem um cérebro, ou a mãe pode ser que algo aconteça com a mãe, né? A mãe sofreu um ato terrível e ela ficou grávida. Então, começou assim. Agora a gente já está para outra coisa, que é o quê? Até 12 semanas. Qual é o próximo passo? São palavras bonitas, né? Agora. Oi? Sim. Palavras bonitas para disfarçar algo terrível. Pois é, mas a questão é que assim, eles vão comendo pelas beiradas. É uma estratégia que é feita. Eles não vão chegar amanhã e falar para você: vamos aprovar um projeto de lei para interromper a gestação nas 32 semanas.
Não vão, porque ninguém vai aceitar hoje. A sociedade no Brasil hoje não está pronta para isso. E eles sabem disso. Só que a partir do momento que você aceita 12 semanas, eu te garanto, é alguns anos para você aceitar 32, 34, 40. Se você acha que não, se hoje você aceita 12, se hoje você aceita num caso em que a vida da mãe talvez está em risco, não sei, um caso que é muito complicado, realmente, admito, é complicado, complicadíssimo. Eu não sei o que eu faria, tá? Mas eu sei que interromper uma vida é um grande não. E se você aceita interromper uma vida em qualquer momento, eu te garanto, você vai aceitar as 40 semanas serem interrompidas. Porque eles trabalham muito bem. E se você acha que você é mais inteligente que eles, saiba, você não é. Você não é. Eles fazem isso. 40 semanas, depois que aceita as 40 semanas, vai também aceitar e achar normal que se o bebê nascer com vida, a gente acaba com ele e deu. Exatamente. Isso precisa ser denunciado, né? Essa é a nossa missão aqui, denunciar. Falar para quem quer ouvir. Mostrar essas estratégias. Exatamente. Bom, a gente está chegando quase a 1 hora de programa. Tchau, Biel. Tchau, Fala, o bebezinho tchau. Já tá impossível. Tchau, Biel, manda beijo. Tchau, gente, muito obrigada. Tchau, Continuem nos ajudando aqui, nos acompanhando. Curtam, compartilhem o nosso conteúdo para a gente chegar cada vez a mais mulheres, a mais pessoas. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, Tati. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Biel. Tchau, tchau.